Muito bem, pessoal, já aprendemos muita coisa aqui sobre o mercado acionário, né? O que são as ações, o que são as empresas que estão listadas na bolsa de valores, já aprendemos muitos conceitos, mas estava faltando aqui o principal. O que que é? Como escolher as ações na bolsa? Na Bolsa de Valores brasileira tem cerca de 330 empresas. Mas como é que a gente faz para escolher qual empresa fazer os nossos investimentos? Então é a partir dessa aula aqui que eu vou mostrar para vocês aqueles parâmetros fundamentalistas em prática. Como é que vocês podem utilizar aqueles parâmetros para escolher as melhores empresas na Bolsa de Valores. Dentre mais de 300 empresas, para qual delas vocês vão direcionar o dinheiro de vocês como investimento? Então, vou mostrar aqui para vocês um resumo bem rápido dos parâmetros que a gente vai utilizar e eu vou acrescentar mais alguns outros aqui que eu considero úteis também, mas os principais são esses que vocês vão ver aí agora. Então, o primeiro que a gente viu é a liquidez corrente, é o dinheiro que a empresa já tem para pagar as suas dívidas de curto prazo, né? Dinheiro em caixa para pagar a dívida de curto prazo. A dívida venceu, ela já tem o dinheiro ali para pagar. Margem líquida é o percentual que as empresas conseguem manter de lucro após as vendas. Então, ela vendeu determinado valor, desse determinado valor aí de venda, o quanto que ficou de lucro para ela. Isso aí é a margem líquida. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido, também conhecido como RPL ou ROI, significa o quanto que a empresa dá de lucro com base no patrimônio que ela já tem, com base no patrimônio que ela já tem. Então, de acordo com o patrimônio que a empresa tem, o patrimônio líquido, quanto de lucro que ela dá, que ela retorna aos seus acionistas, né? O próximo é lucro por ação, o LPA, que é bem característico do nome aí, é quanto de lucro que cabe a cada ação dessa empresa fornecida ao mercado. Tem também o valor patrimonial por ação, o famoso VPA, que seria o preço justo de cada ação no mercado. Cada ação é negociada um pouco acima ou um pouco abaixo do seu VPA, né, do seu valor patrimonial por ação. Então é importante analisar como é que varia esse parâmetro aí. O próximo é o preço por lucro, também conhecido como PL. O PL ele representa o tempo em anos que o seu investimento retorna para você, com base no que a empresa vai estar te pagando. Né? Então, tem empresa, se um PLT vale 5, significa que a empresa te dá um retorno financeiro em 5 anos. Em seguida, tem o PVP, é o preço pelo valor patrimonial, representa o ágio ou deságio da ação. Em outras palavras, representa o quanto que o mercado está a fim de pagar por aquela ação. Né? Então, um pouco acima do valor patrimonial, um pouco abaixo do valor patrimonial dela. Esse é o PVP. Ele representa as expectativas que o mercado tem em relação àquela ação, em relação àquela empresa. E aqui, por fim, a gente tem o Dividend Yield. Dividend Yield, ele representa o dinheiro que a empresa divide com os seus acionistas. Você que vai ser acionista de determinada empresa, essa empresa paga Dividend Yield, ou seja, você vai receber, em função da quantidade de ações que você tem, uma certa parcela do lucro que aquela empresa obteve no período. Então, esses aqui são os principais parâmetros que a gente tem que considerar antes de escolher as ações, né? Então, você vai ter que ver como é que varia cada um desses parâmetros aí. Né, liquidez corrente, de preferência sempre acima de 1, margem líquida, o maior percentual possível. Como é que isso varia no decorrer do tempo? Ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, ao longo de 3 anos, 5, 10 anos, enfim. Ao longo de um determinado período de tempo, como que esses parâmetros eles estão variando? E aí a gente vai verificar, eu vou mostrar para vocês na prática aqui, analisando algumas ações, como é que a gente pode fazer essa escolha da forma mais segura possível, tá? Bom, então, para isso, para a gente conseguir aplicar esses parâmetros e escolher boas ações, é importante desenvolver alguns hábitos. Para você que quer se tornar acionista, é importante você desenvolver certos hábitos que só os acionistas têm. São hábitos que só as pessoas que recebem dividendos têm. São hábitos que só as pessoas que conseguem obter lucro pela valorização das ações têm. Então, se você quer se tornar um verdadeiro investidor, é preciso que você desenvolva os hábitos que os investidores têm. Então, por exemplo,